Muito bem, pessoal. Hoje eu estou aqui com meu amigo Rafael Ferreira, do canal Programador Llama. Bom, se você não conhece o canal dele, o link está aí na descrição do vídeo. E é claro, ele fala sobre Python. E ele tem umas playlists muito bacanas, vale a pena dar uma olhada, viu? Inclusive, eu já gravei um bate-papo com ele, está no canal dele, o link também está aí embaixo. E esses dias eu pedi para ele me explicar o que é Template Method, e daí ele gravou e está aí para nós. Então, com vocês, Rafael, do canal Programador Llama. E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Llama. Esse vídeo vai ser compartilhado no canal do Regis do Python. Olha só, cara, o canal do Regis do Python. E vamos lá, né? Ele pediu aqui pra gente falar de um design pattern que eu acho ele interessantíssimo, né? Que é o Template Methods. A gente vai falar um pouco sobre esse pattern aqui. E como é que esse pattern aqui em si ele funciona, né? Olha aqui o descritivo. O Template Method ele é um padrão de projeto comportamental que define o esqueleto de um algoritmo na superclasse, mas deixa a subclasse sobrescrever em etapas específicas. Então, o que acontece? A gente vai ter um joguinho de herança aqui. A gente vai mostrar como é que essa herança aqui ela vai ser feita. Mas dá uma olhada que isso daqui é uma parte-chave. A gente vai definir um esqueleto de um certo algoritmo que a gente deseja. Se você vir aqui, olha, no tradutor do Google, né, template em si, a gente pode traduzir como modelo. E a gente realmente vai fazer uma coisa mais ou menos assim. O template método, ele vai ser como se a gente fizesse, literalmente, um modelo de alguma coisa que a gente quer lá no final, e a gente vai conseguir colocar, olha, etapas específicas para isso, né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma casa, e aí a gente vai colocando alguns elementos específicos para montar essa casa. Se a gente olhar aqui o diagrama em UML, né, olha só, isso daqui é, na verdade, uma classe em específica, né? Olha esse send scouts aqui, olha, tá nessas outras duas classes aqui. E essa seta aqui aberta significa herança. Então a gente vai herdar de uma certa classe que vai ser uma classe de template, uma classe de modelo. Vamos mostrar como é que isso daqui fica? Se você quiser ver mais a respeito desse design pattern, né? Lá no Refactoring Guru, a gente tem, né, como é que ele é escrito em Python, a gente tem, né, um exemplozinho mais leve aqui, caso você queira, mas vamos lá, vamos para código que a gente é programador. Vamos brincar aqui, olha, vamos fazer um algoritmo qualquer aqui, eu quero pegar uma certa entrada de dados, eu quero formatar essa entrada de dados e eu quero retornar ela de um jeito que, assim, para mim seja interessante. Vamos colocar uma classe aqui, olha, deixa eu abaixar isso aqui para ficar mais legível para gente. Algorithm. Peraí, algorithm. Template. Eu vou colocar aqui um método. Olha, def insert data. Colocar aqui o nosso self para a gente falar que a gente está aqui no contexto da nossa classe. Colocar um data aqui. Esse data eu vou querer que ele seja um array de informações, uma lista de informações, né, falando mais para Python em si. Por exemplo, eu vou querer que ele seja isso daqui, olha, data. E que lá dentro, Rafa Ferreira Belo Horizonte. Vai ser simplesmente isso daqui, olha, que eu vou querer, né, para os meus dados em si. Eu vou apagar essa parte aqui só para a gente continuar a nossa construção. Por hora, eu vou deixar esse método aqui, olha, dando sopa, e vou colocar um PES aqui. Eu vou chegar aqui, olha, def format data. Vou colocar, olha, esses dois tracinhos aqui para a gente definir esse método aqui como privado. Vamos colocar um self aqui e vamos colocar um data. E eu vou colocar aqui, olha, formatted data é igual a um dicionário. Nesse dicionário aqui, olha, nome, vamos colocar assim, olha, data 0. Então eu vou formatar aqui, né? Claro que a gente tem modos mais interessantes de formatar uma lista, mas aqui pra gente isso aqui já vai servir, né? Vamos colocar aqui, olha, sobrenome, data 1. E eu vou colocar aqui, olha, cidade, data 2. Beleza?
Feito isso aqui, vamos retornar esses dados formatados assim. E eu vou colocar aqui, olha, no meu processo, né? Isso aqui vai ser literalmente um método de processo, né? Eu vou colocar aqui, olha, formatedData é igual a self.formatData com os dados que vão ser de entrada. Então ele vai entrar aqui, eu vou processar os dados nesse método, vou retornar esse dado aqui. Vamos fazer mais uma coisa aqui no nosso processamento. Vamos definir um ID para todos esses elementos que a gente for querer fazer o nosso tratamento. Como assim, né? Eu vou chegar aqui, ó, colocar o seguinte, from random, você não precisa instalar nada não, a random já está nos pacotes padrões, né, do Python, random, né, randint, isso. Esse método aqui para a gente criar IDs, né, que vão ser números em si, vão ser ints, né, valores inteiros. Vamos colocar aqui, olha, insert id self. Eu vou querer que a minha entrada seja exatamente esse formatedData aqui, né? E a gente vai fazer o seguinte, olha só, formatedData, vamos abrir aqui para a gente criar um novo elemento aqui no nosso dicionário, né? ID, que vai ser exatamente a ideia do meu random int, podendo ir de 0 até esse númerozão grandão aqui, que eu estou com preguiça de contar as casas. E a gente vai retornar formatedDate. E aí eu vou colocar aqui, olha, formatedDate with id é igual a self.insertID no meu formatedDate. Então, olha só, primeiro a gente está formatando o dado que vai ser a nossa entrada, depois eu estou colocando um ID lá nele, né? E vamos fazer o seguinte, vamos parar o procedimento aqui e eu vou colocar isso aqui, olha, print formatedDate with ID. Só isso. Essa aqui que foi a nossa classe que a gente criou agora, o pattern ainda não está aqui dentro. Só olha essa nossa classe aqui. O que a gente vai fazer aqui? Olha, eu vou criar uma instância dessa classe. Para as minhas instâncias, eu gosto simplesmente de deixar o nome da classe com letra minúscula inicial, né? Então a gente está aqui, olha, tudo certinho. Eu vou colocar aqui, olha, que o meu primeiro dado, vamos colocar data 1, vai ser o seguinte. Regis. Sobrenome do Regis é do Python. É sério, pergunta lá no cartório. O nome dele realmente está assim. E a cidade dele, eu vou colocar algum lugar. Beleza, o Regis do Python de algum lugar. E aqui, olha, nota uma coisa. Eu vou colocar algorithm template ponto insert data e colocar o data 1. Só isso aqui, né? A gente vai fazer esse procedimento aqui nesse método, então esse método vai chamar esses outros dois métodos aqui, né? E a gente vai printar. Vamos ver o que a gente vai printar por agora? Eu vou pegar aqui meu terminal, olha, Python 3, o nome do meu arquivo que é run.py. Olha o que aconteceu. Vamos lá, deixa eu expandir um pouquinho aqui, olha. Nome Regis, sobrenome do Python, cidade algum lugar, e o ID aqui, olha, que eu acabei de criar. Então, todos esses processos aqui, eles realmente foram feitos, né? Eu até consegui colocar o ID nessa minha formatação aqui de dados, que era uma lista e virou um dicionário. Agora, o que acontece? Onde que a gente pode aproveitar o template method em si, né? Esse padrão aqui, né, do template em si. É o seguinte, vamos supor que a gente vai ter que inserir esse dado em diferentes tipos de arquivos. Um CSV, um PDF, por exemplo, um banco de dados, qualquer coisa do tipo. A gente pode pegar esse tipo de processamento aqui, olha, e fazer com que ele fique, assim, sendo de uma maneira geral, do que se eu colocar vários métodos aqui, olha, por exemplo, def insert in PDF. Aí eu vou lá e tenho que colocar toda a ideia da gente inserir isso aqui no PDF, né? Se eu conseguir chegar e colocar, por exemplo, um outro método, insert in, e aí colocar aqui, por exemplo,
CSV, a gente vai lotando essa nossa classe aqui, cheio de outros métodos para a gente fazer a nossa inserção. A gente pode aproveitar esse algoritmo todo aqui que a gente fez e colocar dentro de outras classes que vão ter especificadamente essas responsabilidades aqui de fazer a inserção. Como que a gente faz isso, né? Como é que a gente aproveita em si o algoritmo? Eu vou chegar aqui, olha, e fazer o seguinte: from abc, import abc e abstract class method. O que isso aqui significa? ABC é simplesmente de abstrato. Isso daqui vai fazer com que a gente crie uma classe abstrata. E o que é uma classe abstrata? Uma classe abstrata, ela é uma classe que não pode ser instanciada, a gente não pode ter um objeto que vem dela. Você vai ver que isso daqui, olha, não vai existir quando a gente tiver uma classe abstrata. E para que a gente firme esse tipo de comportamento, né, a gente tem que pegar esse, vamos colocar assim, o seguinte, abstract method, né, a gente tem que pegar esse abstract method aqui e utilizar ele. Como que a gente utiliza isso? Eu vou colocar aqui, olha, def insert value in doc, que é exatamente para a gente inserir em alguns documentos, né? Vamos colocar aqui self e format data with ID. Eu vou colocar aqui, olha, um pass, não vou querer fazer nenhum processamento aqui, porque esse carinha, ele vai acabar virando um método abstrato com esse decorador. E o que é um método abstrato? É o seguinte: se alguma classe herdar essa classe aqui, né, por herança, a gente tem obrigatoriamente que implementar esse método. E o interessante da gente conseguir implementar esse método é que se eu chegar aqui e continuar o meu processamento, olha, self.insert value in doc, eu consigo colocar essa minha informação aqui, olha, e continuar. Então esse processamento todo aqui, olha, ele vai depender desse método aqui, né, que vai ser definido a partir dos filhos. Vamos lá, como que a gente vai fazer isso aqui? Como é que isso aqui fica melhor? Eu vou continuar com essa classe aqui, mas eu vou pegar ela e vou fazer o seguinte: template.py, vou colocar minha classe toda aqui, olha, nesse meu arquivo template.py, né? Aqui eu vou excluir isso aqui tudo. E agora, olha o pulo, olha a coisa interessante aqui, olha. From template, import, algorithm template, beleza? Class CSV processor, que vai herdar tudo que essa minha classe aqui, olha, algorithm template tem. E a partir disso, eu vou conseguir colocar aqui, olha, def insert value in doc, colocar um self aqui, fazer um format, colocar aqui, vamos colocar esse nome aqui para ficar igualzinho, né? Beleza, deixa eu abaixar isso aqui. Continuar o nosso método. E olha só, print connecting from CSV file, print essa entrada aqui, print saving data. Só isso daqui que eu quero fazer. E qual que é interessante da gente fazer isso daqui? É porque, olha só, tudo que a gente precisa, o algoritmo e todo, ele está compacto nessa minha classe aqui. A única coisa que eu precisei foi mudar esse método. E na hora que eu mudo esse método, isso daqui tudo continua sendo acessível para mim. Esse meu método aqui de inserir o data continua acessível para mim. Se eu chegar aqui, olha, CSV processor, colocar aqui CSV processor
insert data, pan, e colocar, olha, nessa classe aqui, olha, eu estou puxando o método insert data, que está lá no meu template, colocando esse valor aqui, olha, de data. Vamos ver o que vai acontecer? Olha, ele fez todo o processo que eu estava querendo. Eu peguei esses dados aqui, troquei para um dicionário, né? E lá no final eu chamei o meu processo, que é esse insert value in doc. Conectei com o CSV file, coloquei esses dados aqui e salvei o meu documento, né? Eu posso fazer a mesma coisa, só que em vez de, por exemplo, um CSV, DB Processor, por exemplo. E aí eu colocar aqui, olha, connecting from MySQL DB. E aí eu consigo fazer esse processamento aqui. E eu posso fazer o seguinte, olha, em vez de eu ter agora um processamento em CSV, eu posso fazer o seguinte, processamento em banco de dados. Vamos colocar aqui, olha, DB Processor, pan, data 1, ok? E olha o que vai acontecer. Vamos colocar o seguinte, connecting, colocar esses 4 pontos aqui para diferenciar. Cheguei aqui. Olha o que aconteceu. Eu fiz o mesmo processo, o mesmo algoritmo, tanto para essa classe aqui, olha, de CSV, quanto o de MySQL. Eu peguei, né, a minha lista em si, traduzi ela para um dicionário e consegui fazer esse saving data aqui, olha. O algoritmo se manteve. Então, gente, isso daqui em si, que é a nossa ideia do template method, né, esse pattern aqui do template, eu queria deixar isso aqui para a gente dar uma olhada, para a gente, né, ver como é que se faz isso aqui. Não se limita a apenas um tipo de método, a gente pode ter, né, na verdade, vários outros métodos abstratos por aí. E aí, com isso, a gente pode ir chamando esses outros métodos abstratos totalmente sem local, sem forma, a gente pode ir saindo, colocando eles à vontade aqui nesse nosso método aqui de inserção e tudo mais. E é isso aí, gente. Isso aqui foi um exemplo bem bacana. Regis, um abraço para você e até mais.